O desembargador aposentado Sebastião Coelho, que atua na defesa de presos e perseguidos políticos do ministro Alexandre de Moraes e que se uniu à defesa do ex-deputado Daniel Silveira, se manifestou após a soltura de Silveira, apontando que, mesmo deixando a cadeia, Daniel Silveira não é um homem livre. O ex-deputado segue sujeito aos arbítrios do ministro Alexandre de Moraes e, na prática, continua preso. O desembargador disse: o deputado Daniel Silveira finalmente deixou a prisão, mas não foi uma liberdade plena. Para ele, foram impostas 12 condições, o dobro do que prevê a Lei de Execução Penal. Sebastião Coelho destacou: dentre essas condições, 3 me chamaram a atenção. A proibição de comunicação com aquelas pessoas indiciadas no inquérito que eles chamam de golpe, quando Daniel Silveira não é investigado por esses fatos. A segunda condição que me chamou a atenção foi a proibição de conceder entrevistas e utilizar rede social, o que é matar a atividade principal do Daniel Silveira, que é a política. E a terceira condição foi a obrigação de comparecer toda segunda-feira à vara de execuções penais, quando qualquer criminoso que assalta, a ele é concedido um prazo de 90 dias. O desembargador afirmou: tudo isso está muito errado. Coelho ponderou: de qualquer forma, é uma boa notícia, especialmente para o Daniel, que deixa a prisão. Já está em sua residência. Para a doutora Paola, sua esposa, que viveu esse período terrível, inclusive sendo agravada com medidas também impostas a ela, como busca e apreensão, como compareceu para esclarecimentos no inquérito. Mas é uma boa notícia, e todos nós que trabalhamos e torcemos pela liberdade de Daniel Silveira, nesta véspera de Natal, ficamos felizes. Ouça trechos da decisão de Alexandre de Moraes que determinou a soltura de Daniel Silveira. Estão presentes todos os requisitos necessários para a concessão do livramento condicional ao sentenciado, mediante a fixação das condições legais estabelecidas no artigo 132 da Lei de Execuções Penais. Artigo 132. Deferido o pedido, o juiz especificará as condições a que fica subordinado o livramento. Parágrafo 1º. Serão sempre impostas ao liberado condicional as obrigações seguintes: a. Obter ocupação lícita dentro de prazo razoável, se for apto para o trabalho. B. Comunicar periodicamente ao juiz sua ocupação. C. Não mudar do território da comarca do juízo de execução sem prévia autorização deste. Parágrafo 2º. Poderão ainda ser impostas ao liberado condicional, entre outras obrigações, as seguintes: a. Não mudar de residência sem comunicação ao juiz e à autoridade incumbida da observação cautelar e de proteção. B. Recolher-se à habitação em hora fixada. C. Não frequentar determinados lugares. E. Utilizar equipamento de monitoração eletrônica. Na presente hipótese, não são suficientes somente as condições obrigatórias estabelecidas no parágrafo 1º do artigo 132 da lei, sendo necessária a fixação de condições complementares, nos termos do parágrafo 2º do referido artigo, em virtude, principalmente, do sentenciado, na condição de deputado federal, ter praticado os gravíssimos crimes contra o Estado Democrático de Direito e as instituições republicanas, assim como atentado contra a administração da Justiça e dos reiterados descumprimentos das medidas cautelares diversas da prisão durante toda a instrução processual. Em respeito ao princípio da individualização da pena, há, portanto, circunstâncias fáticas que recomendam uma especial cautela na aferição do mérito do condenado para fins de progressão do regime prisional e de livramento condicional. Entre tais fatores de ponderação na presente hipótese, podem ser mencionados a amplitude da pena a cumprir, a natureza do crime objeto da condenação, a gravidade concreta dos atos praticados e o desrespeito a medidas cautelares diversas fixadas. Diante do exposto, nos termos do artigo 21, parágrafo 1º do Supremo Tribunal Federal,
concedo o livramento condicional a Daniel Lúcio da Silveira, mediante as seguintes condições, cujo desrespeito acarretará o retorno imediato do sentenciado ao regime fechado do cumprimento do restante da pena privativa de liberdade. 1. Utilização de tornozeleira eletrônica a ser instalada pela Secretaria Estadual de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro, quando de sua liberação, com zona de inclusão restrita à comarca em que residirá, cujos relatórios de monitoramento deverão ser fornecidos semanalmente pela autoridade competente a essa Corte. 2. Proibição de ausentar-se da comarca e obrigação de recolher-se à residência no período noturno, das 22 às 6, bem como nos sábados, domingos e feriados. 3. Comprovação da obtenção de ocupação lícita no prazo de 15 dias a contar da concessão do benefício. 4. Comparecimento semanal às segundas-feiras perante o juízo das execuções penais da comarca de residência para comprovação de endereço e efetivo exercício de atividade laborativa lícita. 5. Proibição de mudança de residência sem prévia autorização desta Corte. 6. Proibição de utilização de redes sociais ou grupos de aplicativos de mensagens, tais como Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn, X, ex-Twitter, TikTok, WhatsApp, Telegram, Discord, entre outras, inclusive por meio de cônjuge, parentes e de terceiros. 7. Proibição de concessão de entrevista ou manifestações a qualquer órgão de imprensa, blog, site ou rede social, sem prévia autorização judicial, inclusive por meio de cônjuge, parentes e de terceiros. 8. Proibição de frequência a clubes de tiro, bares, boates e casas de jogos. 9. Proibição de frequência e participação em cerimônias, festas ou homenagens realizadas em unidades militares das Forças Armadas ou das Polícias Federal, Rodoviária Federal, Militar, Civil, Penal, Legislativa e Judicial, ou ainda de guardas civis. 10. Vedação à posse ou porte de qualquer arma de fogo. 11. Manutenção da suspensão do passaporte, proibindo-se ainda a obtenção de novo documento. 12. Proibição de qualquer tipo de contato, inclusive por intermédio de terceiras pessoas, com os indiciados na petição 12.100, por incursos nas penas do artigo 2º, inciso 2, da Lei 12.850 de 2013 e dos artigos 359-L e 359-M, ambos do Código Penal. Ailton Gonçalves Moraes Barros, Alexandre Castilho Bittencourt da Silva, Alexandre Ramagem, Almir Garnier Santos, Amaury Ferres Saad, Anderson Torres, Anderson Lima de Moura, Ângelo Martins de Nicole, Aparecido Andrade Portela, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Bernardo Romão Correia Neto, Carlos César Moretson Rocha, Carlos Giovanni Delevate Pazini, Cleverson Ney Guimarães, Estevan Caos Teófilo Gaspar de Oliveira, Fabrício Moreira de Bastos, Felipe Garcia Martins, Fernando Cerimedo, Giancarlo Gomes Rodrigues, Guilherme Marques de Almeida, Hélio Ferreira Lima, Jair Messias Bolsonaro, José Eduardo de Oliveira e Silva, Laércio Vergílio, Lucas Guerelos, Marcelo Bornevet, Marcelo Costa Câmara, Mário Fernandes, Mauro César Barbosa Cid, Nilton Diniz Rodrigues, Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, Rafael Martins de Oliveira, Reginaldo Vieira de Abreu, Rodrigo Bezerra Azevedo, Ronald Ferreira de Araújo Júnior, Sérgio Ricardo Cavalieri de Medeiros, Tércio Arnaud Tomás, Valdemar Costa Neto, Walter Souza Braga Neto e Vladimir Matos Soares. Oficie-se a Polícia Federal e o Comando do Exército para fins dos itens 10 e 11 das condições fixadas.
Oficie-se ainda a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro para que providencie a colocação da tornozeleira no sentenciado, bem como para que encaminhe a esta Corte relatórios semanais sobre o cumprimento da condição determinada. Espeça-se imediatamente ofício liberatório, o qual deverá ser encaminhado à unidade prisional em que o sentenciado encontra-se preso com cópia da presente, a fim de que tome as providências para a realização da audiência prevista no artigo 137 da Lei de Execução Penal, com imediato encaminhamento de cópia do termo a esta Suprema Corte, nos termos do parágrafo 2º do referido artigo. Intimem-se os advogados regularmente constituídos. O deputado capitão Alberto Neto comentou: Moraes determinou a soltura de Daniel Silveira, que apesar de ainda ser obrigado a usar tornozeleira eletrônica, poderá passar o Natal com seus familiares, mesmo diante de restrições absurdas. O jornalista José Roberto Guzzo afirmou: Daniel Silveira, solto por ter cumprido sua pena, não deve nada à justiça, mas está obrigado pelo STF a usar a algema eletrônica, não pode sair à noite, nem usar as redes sociais, nem tirar passaporte, nem mudar de casa, nem falar no WhatsApp, etc. É um cidadão sem direitos. O advogado André Marcília apontou: na prática, Moraes colocou Silveira em prisão domiciliar, não em liberdade condicional. Se ele não pode acessar redes, contatar pessoas, ir a cerimônias e tem de usar tornozeleira, está preso, não solto. Só o local da prisão muda. Além disso, as condições restritivas da liberdade devem estar relacionadas ao crime. Qual razão para que ele não contate pessoas indiciadas por golpe, que não vá a cerimônias? Por fim, proibir o uso de redes sociais e, sobretudo, entrevistas à imprensa são restrições inconstitucionais, consideradas censórias, mesmo se o réu estiver preso, segundo jurisprudência do próprio STF. O deputado Eduardo Bolsonaro disse: após 2 anos vivendo o inferno de uma prisão injusta, o deputado Daniel Silveira recebeu liberdade condicional no dia de hoje. A resistência de Daniel é um símbolo da defesa da liberdade individual contra os atos arbitrários do poder. Temos que celebrar esta vitória sim, mas o jogo está longe de estar ganho ou sequer de ter condições justas. Daniel vai passar o Natal em família, mas ainda sofre diversas restrições e não tem sua liberdade plena, assim como centenas de outros patriotas inocentes que não cometeram crime algum e sofrem diariamente. Isso tudo enquanto bandidos de verdade vão tendo mais e mais autonomia para agir. Mas assim como toda mentira, essa farsa já ruma ao fim. Como diria Chesterton, a verdade é a única coisa que não muda, sendo a base de toda a liberdade e justiça. Parabéns, Daniel. Seguimos juntos nessa luta. O deputado Daniel Silveira finalmente deixou a prisão hoje, 20 de dezembro de 2024. Mas não foi uma liberdade plena. Para ele foram impostas 12 condições, o dobro do que prevê a Lei de Execução Penal. Dentre essas condições, 3 me chamaram a atenção. A proibição de comunicação com aquelas pessoas indiciadas no inquérito que eles chamam de golpe, quando Daniel Silveira não é investigado nesses fatos. A segunda condição que me chamou a atenção, a proibição de conceder entrevistas e utilizar rede social, o que é matar a atividade principal do Daniel Silveira, que é a política. E a terceira condição foi a obrigação de comparecer toda segunda-feira à vara de execuções penais, quando qualquer criminoso que assalta, que assassina, a ele é concedido um prazo de 90 dias. Tudo isso está muito errado, pessoal. O doutor Paulo Faria, o advogado que coordena a equipe, eu integro essa equipe, já está preparando o recurso adequado para apresentar ao Pleno do Supremo Tribunal Federal.
De qualquer forma, é uma boa notícia, especialmente para o Daniel, que deixa a prisão, já está em sua residência, para a doutora Paola, sua esposa, que viveu esse período terrível, inclusive sendo agravada, com medidas também impostas a ela, não é? Como busca e apreensão, como comparecer para esclarecer inquérito, mas é uma boa notícia. E todos nós que trabalhamos e torcemos pela liberdade do Daniel Silveira, nessa véspera de Natal, ficamos felizes. Esperamos que essa injustiça seja reparada, nesse primeiro momento com o recurso que vai ser apresentado, mas na sequência será apresentado um pedido de revisão criminal que posteriormente será tratado com mais calma. Uma boa noite a todos, paz a todos. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos, tribunais de exceção e jornais parlamentares e influenciadores censurados. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, mandou confiscar a renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os três poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando fatos da política brasileira, cobrindo eventos dos três poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático do país não quer mostrar. Pix ajude@folhapolitica.org.